Teve um final de semana específico que eu estava conversando com um colega. Sabe aquele grupo que você se reúne no final de semana e você bate papo ali, acaba se reunindo às vezes com o mesmo grupo, né? Tua tribo ali, você acaba se reunindo no final de semana ou toda quinta-feira, ou seja, é um grupo de final de semana que a gente se reúne. Toda vez que eu encontrava com ele, com aquele casal, mas principalmente ele reclamava da situação da empresa dele, de que a empresa não havia crescido ali o que ele gostaria. Mas ele reclamava do que ele tinha perdido. Eu falava, André, putz, minha empresa caiu 30%, caiu 40%, esse governo está fazendo isso, é a pandemia, é isso, é aquilo, é o funcionário que não está dando ali valor ao seu trabalho, ou seja, era uma sequência de reclamações. Não sei se você conhece pessoas assim, que vivem reclamando o tempo todo, não sei se você é assim, que vive reclamando o tempo todo. Talvez seja a hora de você começar a parar e analisar que os seus resultados negativos podem estar vindo das suas ações negativas, ou então de ação nenhuma que você esteja fazendo. E esse assunto que eu quero falar com você hoje é sobre o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso ele pode estar girando a seu favor ou contra você, e você tem que começar a identificar isso na tua carreira, porque isso envolve não somente a sua carreira, você pode estar colocando a tua família também para o mesmo buraco, para o mesmo ciclo. E eu vou falar isso para você agora. Existe algo que a gente chama de ciclo, né? E ele gira a teu favor ou contra você. E o ponto principal é, quanto mais conhecimento você tem, mais resultado você tem? Não. Se você pensou sim, pensou errado. Não. Quanto mais conhecimento você tem, para você ter resultado, você precisa de ação. E essa ação, ela precisa ser negativa, porque se você tem muito conhecimento e não tem ação nenhuma, o teu resultado também vai ser zero. E a consequência disso é você ter uma autoestima ruim. As tuas crenças limitantes, elas vão aumentar. Ou seja, putz, se eu não tive resultado nenhum, por que eu vou investir aqui na minha oficina? Por que eu vou investir na minha carreira? Isso pode estar acontecendo também com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho. Você precisa de ação positiva. Se você não alimenta ali o teu relacionamento, se você não alimenta ali a tua família, se você não alimenta ali a tua empresa, se você não alimenta ali a tua advocacia, se você não alimenta a sua carreira, não estuda, não adquire conhecimento e não entra em ação, cara, não vai adiantar de nada. A mesma coisa quando você lê um livro. Teve um ano, eu compartilhei isso numa palestra, teve um ano que eu li 30 livros. 30 livros. Só que eu não apliquei nada daqueles livros. Então, de que adianta, André, você ler 30 livros, mas não aplicar nada daquilo que você aprendeu? Ou seja, muito conhecimento, zero de ação. Qual foi meu resultado com relação aos livros? Zero. E aí, o que você faz? Você para de ler, porque você não teve resultado. Então, aquilo acaba desestimulando você a ler mais. E aí, quando você não tem resultado nenhum, a tua crença limitante, ela aumenta. Fala, para que eu vou ler, cara? Não tive resultado nenhum com isso. Ou seja, aí você com essa crença alta que te limita, você não adquire mais conhecimento. E aí você fica repetindo esse ciclo. E a mesma coisa que acontece na tua empresa, a mesma coisa que acontece na tua carreira. Se você não investe na sua carreira, você compra um curso. Por que muita gente compra curso? Compra. Assiste, mas não aplica nada. Ou seja, ação zero. Ação zero. Resultado zero. Você precisa acordar, na verdade. Eu falo isso porque eu já passei por isso também. Eu já li livro e não apliquei nada, já comprei curso e nem abri, já comprei curso, assisti e não apliquei. Eu já fiz isso também. Então você precisa acordar, na verdade, e começar a entender que isso precisa girar a seu favor. O caso do Marcos lá, que estava reclamando que a empresa dele não estava bem, não estava girando bem, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu faço essa pergunta para você agora. O quanto você está investindo? A empresa dele caiu 30%, era o que ele reclamava o tempo todo. O faturamento caiu 30%, faturamento caiu 30%, faturamento caiu 30%. E eu perguntei para ele, o quanto você investiu na sua carreira antes da pandemia, antes da crise? O quanto você estava investindo ali? E ele parou e congelou, e a esposa do lado dele ouviu e falou, André, ele não fazia nada, ele não investia em nada na carreira dele nesse período. Então tá aí, cara, é o ciclo do sucesso. Se você não investir em nada na tua carreira
antes da pandemia, antes da crise, como que ela ia crescer? E aí ela caiu 30%, ele colocou a culpa em quem? No governo, que não, a culpa é dele porque ele não investiu na empresa, ele não investiu nos colaboradores dele, ali naquele momento. Então isso acaba dificultando. Então esse ciclo, ele vai girando contra você. Começa a olhar para a tua vida hoje, começa a olhar para o teu emprego, para o teu trabalho, para o teu negócio, para o teu business, para a tua carreira, e pergunta para você mesmo, o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo hoje para que o meu faturamento aumente, para que a minha renda aumente em pelo menos 30%. E para de culpar a pandemia, para de culpar o governo, para de culpar tudo. Começa a olhar dificuldade, desafio, todo mundo tem, mas a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente. Guarda isso aí para a tua vida e aplica em tudo. Se você tiver muito conhecimento, se você tiver muito investimento naquilo que você está fazendo e não tiver ação nenhuma, se a ação for zero ou for negativa, o teu resultado vai ser zero, o teu resultado vai ser negativo. Ele não vai ser positivo. Cara, isso é matemática. Ação zero, resultado zero. Ação negativa, resultado negativo. Então, de que adianta ter muito conhecimento se eu não vou fazer nada? Ou seja, se eu vou fazer isso, eu não vou aplicar, cara, não faz, não perde teu tempo. É a realidade. Não perde seu tempo. Você só vai fazer aquilo dali se você for colocar ação naquilo dali para mudar alguma coisa na tua vida, entendeu? Então é isso que a gente precisa se atentar, é isso que a gente precisa entender para colocar. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar do que está ouvindo, mas é verdade, a gente tem que começar a cair na realidade que isso é um ciclo, e esse ciclo ele é vicioso, que vai ser contra você ou vai ser a seu favor. E vai ser a seu favor se depender somente de você, que você precisa entrar em ação. Então não deixa girar contra, não. Roda para tudo, faz esse ciclo girar a teu favor na tua vida, no teu negócio, com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, com tudo. Mas olha com carinho e vê onde é que você está errando, né? Às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está estudando muito sobre relacionamento, às vezes você está estudando muito para a tua empresa, mas a tua ação é zero. É a mesma coisa quando você tem um treinamento, tem um curso, você faz isso, faz aquilo, putz, não estou vendendo nada. Tá, mas quanto de ação de venda você está fazendo? Ou você está fazendo só conteúdo distribuindo para tudo quanto é lugar? Se você não tem ação de venda, você não vai ter venda. É ação positiva. Então é ação negativa, é ação zero. Ação zero, resultado zero. É assim que funciona. Beleza? Eu queria compartilhar essa história com você porque isso fez muito sentido para mim e virou o jogo muito, muito mesmo, e de muita gente por aí. Beijo, grande beijo, te vejo aí no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário porque ele é muito importante. Seja bom, seja ruim, faz uma ação. Faz uma ação positiva ou uma ação negativa para a gente conseguir melhorar o conteúdo. Esse é um vídeo rápido, uma pílula para poder te entregar aqui um insight do dia. Valeu, até mais, tchau.